As igrejas são locais onde podemos ter um contato maior com Deus e por isso se tornam um lugar de paz, harmonia e felicidade. Mas, por esse ser um local sagrado, muitas coisas sobrenaturais podem ocorrer. Certa vez, fui para uma missa que estava ocorrendo em minha cidade. Essa igreja se localizava um pouco afastada das casas, já que era interior. Mas mesmo assim, as pessoas não perdiam uma celebração. Aquela noite, seria um novo padre que estaria na cidade, enquanto o outro não retornasse. Então, era previsto que muitas pessoas comparecessem na missa, e assim ocorreu. Às 6 horas da noite, despedi de meus pais e fui buscar minha namorada em sua casa, para depois irmos para a celebração. Encontrei um amigo no caminho, que também iria mais nós, e após caminharmos cerca de 3 quilômetros, chegamos na igreja, e lá estava lotado. Encontramos o local para nos sentarmos e esperamos a missa dar início. Poucos minutos depois, o padre adentra a igreja com seus ajudantes, e uma cantoria era dada início, e tudo estava normal. Então a celebração ia correndo como de costume, mas após ser feita a entrega da hóstia sagrada e todos retornarem para seus assentos, algo começou a nos tirar a atenção. Primeiro, começou como se fosse uma pessoa gritando, com uma voz meia rouca, na parte de trás da igreja. Pensando ser uma pessoa bêbada, alguns homens foram olhar, mas eles não encontraram nada, e tudo se silenciou. Após o padre começar a falar, novamente aquele som de voz, mas dessa vez estava em um tom mais agressivo, e dizia coisas nas quais ninguém entendia. E assustados, todos fizeram o sinal da cruz, e tudo se silenciou. Novamente, o padre retomou a celebração, e aquilo que fazia aqueles sons macabros se iniciou, e gritava alto, que estremecia a pequena igreja, e falava coisas sem desconexo. Então o padre falou para todos que aquilo era o inimigo, e pediu para todos rezarem um Pai Nosso, em voz alta, e assim fizemos. Enquanto rezávamos, a coisa lá fora gritava, tentando tirar nossa atenção, mas nos mantínhamos fortes na reza. E após terminarmos de rezarmos, creio em Deus Pai, também rezamos. E foi quando o padre falou em voz alta: vai embora-te, coisa ruim, pois na casa de Deus e nos filhos de Deus Pai e Nossa Senhora Virgem Maria, você nunca chegará perto. Algo como uma forte rajada de vento foi escutada por cima da igreja e sumiu em meio à escuridão daquela noite. Então, o padre nos falou que não precisávamos ter medo, pois onde Deus prevalece, o inimigo não tem medo e nem ousa se aproximar. Antes de irmos para casa, novamente rezamos e fomos todos assustados para casa com uma história de arrepiar. Quando cheguei em casa, relatei a meus pais, que falaram a mesma coisa que o padre tinha dito. Todas as noites, rezo para que Deus me proteja de todos os males do mundo. Boa noite. Uma pequena estrada de terra, onde foi palco de vários acontecimentos sobrenaturais, e que dificilmente os moradores mais antigos não irão se esquecer. Nela, muitas pessoas viam vultos, lobisomem, mulas sem cabeça e assombrações. Certa noite, um jovem rapaz retornava da casa de sua namorada, por volta das 7 horas da noite, e em um determinado ponto daquela estrada, ele ouviu uma voz lhe chamando. Mas, sabendo que ali não haveria ninguém, pois era mais mato e poucas casas na região, ele continuou seu percurso para casa. E novamente, uma voz, só que dessa vez bem mais sinistra, lhe perguntou: você tem cigarro? O jovem disse
que não tinha e que nem fumava. Então ele ouviu uma gargalhada que fez seu corpo inteiro se arrepiar. Com muito medo, pois sabia que era algo que não era do bem, saiu correndo e só parou quando chegou em sua casa e relatou tudo o acontecido aos seus pais. Em outra vez, um senhor retornava de seu sítio durante a noite e, ao passar por aquela estrada, sentiu um cheiro muito forte de podre. Então ele pensou: eita, quando eu passei aqui não tinha esse cheiro. Então ele viu algo grande como um cavalo se movimentando nos matos, bem ao lado da estrada. Armado apenas com uma foice, ele a segurou com suas mãos e continuou seu caminho. E viu quando um grande animal e horrível saiu mais à sua frente. Sabendo que era um lobisomem, ele disse à criatura: passe lá em casa amanhã que eu te dou um pouco de sal. A fera o olhou com um olhar de raiva e entrou para dentro do mato, sumindo e fazendo grunhidos como de porco. Ao chegar em casa, falou tudo para sua mulher e após isso foram dormir. Ao amanhecer, eles estavam tomando café quando alguém bateu na porta e o senhor se dirigiu para ver quem batia na porta de sua casa tão cedo. Ao abrir, viu um rapaz apenas vestindo uma bermuda e lhe pedia sal. Sabendo que ele era fera, o senhor pegou um pouco de sal e lhe entregou. E antes do rapaz ir embora, ele falou para ele: se você se meter na minha frente ou vir até minha casa durante a noite, pode crer que eu te parto em dois com meu facão. Então o rapaz respondeu: então é só você parar de passar naquela estrada tarde da noite, pois, além de mim, tem mais coisas piores por lá. Se virou e foi embora estrada fora. Outro encontro aterrorizante foi de uma família que voltava da missa por aquela estrada. E ao longe, eles ouviram um relinchar de cavalo. Pensando ser algum cavaleiro, eles saíram do meio da estrada. Mas, ao longe, eles viram uma lavareda de fogo, mais ou menos a 1 metro de altura do chão. Junto àquele fogo, eles ouviram um trotar de cavalo. Perceberam que se tratava de outra coisa, e rapidamente subiu o pai, mãe e seus 2 filhos em uma grande árvore que existia próxima dali, e esperaram a pessoa com o cavalo passar. Mas não era pessoa, e muito menos um cavalo comum. Era um grande cavalo negro, mas em sua cabeça saía fogo, e aquilo relinchava e soltava gritos de gelar a espinha. Após a coisa passar, eles desceram da árvore e correram para casa. E no caminho encontraram 2 homens, nos quais o perguntaram qual o motivo da pressa. E eles disseram que haviam escapado da mula sem cabeça. Os homens não duvidaram da história das pessoas. E lhes disseram, se despediram dos mesmos e foram embora. Então, após todos aqueles ocorridos assustadores, um padre foi chamado para celebrar uma reza naquela estrada. Após anos, as coisas foram se acalmando, até se acabarem depois que muitas casas foram construídas naquela região, e lá só restam apenas as lembranças daquelas terríveis noites. Boa noite e fiquem com Deus.